seja alguém na vida obter coisas. Mas quando a gente vive dessa maneira, a nossa vida não vale a pena. E nós não produzimos a verdadeira adoração para Deus. Eu te convido, querido, a aproveitar essa oportunidade e refletir se a sua vida tem valido a pena. Porque muitas vezes, queridos, nós temos a falsa impressão que nós estamos vivendo para Deus, quando na verdade nós estamos vivendo para a instituição. Às vezes nós temos a falsa impressão que nós estamos vivendo para Deus, mas quando na verdade nós estamos vivendo em função dos nossos próprios objetivos. Eu não estou dizendo que é para você deixar de buscar os seus sonhos. Estou falando que é para você incluir Deus nos seus sonhos. Estou falando que é para você incluir Deus no projeto de vida da sua família. Porque uma das coisas também, a vida familiar, o relacionamento com o próximo tem perdido valor, porque nós estamos perdendo o sentido da vida. Jesus é a vida, e muitas vezes Ele não está em nossas vidas. Faça a sua vida valer a pena. Isso que eu quero gravar no seu coração. Para que você não seja, no final da sua vida, um crente frustrado. Para que não se cumpra a palavra de Eclesiastes que diz: jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Antes que cheguem os maus dias e você diga: não tenho neles prazer. Essa mensagem é para nós. Jovem, nos dias da sua mocidade, lembra-se do teu Criador. É agora, é hoje, é nesse momento. Devemos nos lembrar de quem é Deus. Queridos, não corra o risco e não faça aquilo que muitos fazem no domingo ou no sábado. Eles entram dentro do templo e passam um tempo aqui e é só um hobby. Mas saem como se não tivesse recebido nada de Deus, porque não entregaram nada para Deus. Às vezes, o ir à igreja perdeu o sentido. Porque muitas vezes nós não vamos mais por causa de Deus. Nós vamos porque nós queremos coisas. E esse lugar aqui é um lugar físico, é material, mas aqui é o momento onde Deus se encontra com o seu povo. A origem da palavra contemplação é templo. Então, quando você vem ao templo, você vem para contemplar o Senhor. Você vem para descobrir quem é o Senhor. Você vem para receber uma revelação de quem é o Senhor. Não para simplesmente cantar canções, embora isso faça parte do nosso culto. Não para simplesmente ouvir uma palavra, embora isso é maravilhoso. Mas você vem para se colocar perante o Deus da glória. Você vem para se colocar diante do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. O Deus que os homens que tiveram experiência com Ele não ousaram olhar para Ele. Para você pensar na grandeza desse Deus, a ciência diz que a cada ano o Sol aumenta da sua temperatura 1 grau. E Deus é tão poderoso que Ele mantém o Sol a uma distância segura da Terra. Porque se o Sol se aproximar 1 centímetro da Terra, todos nós morreríamos, porque não resistiríamos ao calor. Agora a palavra diz que Deus sustenta toda a sua criação pelo poder da sua palavra. Você tem noção diante da presença de quem você está? Você não está na presença de um homem, você está na presença de um Deus que se relaciona, um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que é capaz de você sentir as batidas do coração dele, querido. Um Deus que é capaz de você sentir a respiração dele se aproximando de você. E quantos de nós perdemos a essência disso? Assim como Davi falou: Senhor, Tu és meu Deus. E como terra seca e cansada, que precisa da chuva, que necessita da chuva, assim eu anseio pelo Senhor. Davi também falou: Senhor, como a rocha anseia pelas águas, assim eu suspiro por Ti. Isso é adoração, queridos. Não é algo mecânico, não é algo programado, mas é algo espontâneo, é algo que flui, sem pressão, sem forçar, é algo espontâneo. Senhor, Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus, Pai, eu te amo. Eu anelo a Tua presença, eu te anseio, Pai, eu quero te conhecer. Pai, eu quero sentir os Seus passos
caminhando em outra direção. Nós não temos mais orado dessa maneira, querido. Às vezes as nossas orações para Deus, elas não são adorações, elas são petições, elas são ordens, elas são mandamentos, como que deveria ser. As palavras mais simples do nosso coração. A palavra diz que Jesus falou para os seus discípulos, ensinando eles a orar. Quando você for orar, entra dentro do seu quarto, feche a sua porta e fale com o seu Pai em secreto, que te vê no oculto e Ele vai te recompensar. Fala de um momento de intimidade entre só você e Deus. Então, se você está nesse lugar e você está vendo que o teu irmão não está adorando a Deus, que ele não está levantando as mãos, que ele não está falando nada para Deus, deixa ele. É individual. É individual, queridos. Quando eu comecei o culto de jovens lá na nossa igreja, teve cultos que nós realizamos com 3 pessoas, cara. 3 pessoas. Mas eu nunca senti Deus tão forte como esses cultos, queridos. Porque a palavra diz, onde estiverem 2 ou mais, ali estará o Senhor. Logo, o nosso culto não depende da quantidade de pessoas que vêm à igreja, mas depende da disposição das pessoas que estão aqui em adorar o Criador. Aleluias! Então, meu amado, para reforçar essa questão, para reforçar isso dentro do seu coração, eu queria falar de algo muito importante para a nossa adoração ser genuína a Deus. Gostaria de falar a respeito do amor a Deus. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura do texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 em diante, diz bem assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testemunhas entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Queridos, aqui é o momento onde Deus ele tinha entregado a lei para o povo e falou para o povo que o cumprimento da lei seria a obediência aos mandamentos, seria a fidelidade aos mandamentos. E o principal mandamento dessa lei é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nesse momento, Deus estava estabelecendo com o povo de Israel uma aliança de amor, uma aliança que não poderia ser quebrada. E Deus disse: olha, me amem, porque eu sou o único Deus. Deus estava fortalecendo uma mensagem no coração do povo, porque eles tinham sido libertos do Egito, e no Egito eles tiveram contato com vários deuses pagãos, que na verdade não eram deuses. E Deus chamou o povo para andar com ele, e resgatou e falou: existem apenas um Deus, sou eu, e vocês me amarão de todo o seu coração. Deus exigiu do povo uma coisa só: amor. E esse amor do povo para com Deus seria a adoração mais genuína. Por que o povo iria caminhar com Deus? Porque o povo amaria a Deus. Por que o povo sacrificaria ao Senhor? Porque eles amavam o Senhor. Então Deus falou: me amem. E esse texto ele é tão rico, ele é tão precioso, que nos ensina muitas verdades a respeito desse fato. E querido, aqui Deus diz ao povo: me amem de todo o coração. O coração, querido, é a sede das nossas emoções. O coração é dele que parte a vontade, o desejo de entrar na presença do Senhor, de transmitir algo para Deus. A palavra diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Então o nosso coração
nossas emoções. Daquele momento em que eu estou na presença de Deus, eu me sinto emocionado, essa emoção parte do meu coração. Então Deus falou, me ame com todo o coração, Ele está falando com todas as suas emoções, com aquilo que você estiver produzindo no momento que você estiver na minha presença. Então me ame quando você estiver alegre, me ame quando você estiver triste, me ame quando você chorar, me ame quando você se alegrar, de todo o coração. E Deus diz, me ame com todo o entendimento, me ame com a sua alma, com o seu espírito. O espírito e a alma é um lugar íntimo do homem, é um lugar íntimo onde somente Deus pode entrar, onde somente Deus pode habitar. E Ele também diz, com todo o teu poder, me ame, ou seja, com toda a sua força, com toda a capacidade, com toda a sua inteligência, com todos os seus talentos, ame ao Senhor. É isso que Deus estava falando para o povo. Agora, a mensagem interessantíssima aqui é essa questão. Acompanhe comigo mais uma vez. Ali no versículo 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Queridos, essa palavra aqui, aplicada para quem é sacerdote do seu lar, entenda algo. Para quem é sacerdote do seu lar, Deus está dizendo assim, que a responsabilidade, primeiramente, de amar a Deus, é do sacerdote do lar. E o sacerdote do lar transfere, ensina essa verdade àqueles que são da sua casa. Então, cada um aqui é um sacerdote perante o Senhor da sua vida. As pessoas vão fazer algo simples, falar a respeito de como amar ao Senhor, mas é você que deve desenvolver esse relacionamento de amor. É você que deve criar possibilidades para que você ame ao Senhor. É você que deve viver essa palavra. E ali diz, intimarás a teus filhos, assentado à mesa, andando, deitando-te e levantando-te. O amor a Deus, queridos, é algo constante. O amor a Deus deve ser algo constante. Essa condição de adoração a Deus deve ser algo constante. Não pode ser só simplesmente nesse momento. Não pode ser só quando tudo está ruim na sua vida, para que você vá procurar amar o Senhor. Amar a Deus é constante, é todo dia, é todo momento, é todo segundo, é toda hora. Amar a Deus é constante. Tem muitas pessoas que tiram férias do amar a Deus. Tem muitas pessoas que se esquecem do que é amar a Deus. Tem muitas pessoas que se esquecem que dia após dia o Senhor Jesus bate na porta do seu coração e diz, olha, abre a porta. Porque se eu entrar, eu vou cear com você. Nós vamos ter intimidade. Eu sempre gosto de citar a respeito da igreja de Éfeso. Era uma igreja de boas obras. Eles faziam obras sociais, ajudavam as pessoas que estavam em necessidades, guardavam a palavra, viviam os mandamentos. Era uma igreja rica e poderosa. Então o Senhor Jesus, através do apóstolo João, escreve para essa igreja e diz, olha, eu sei que vocês são um povo de boas obras, que vocês rejeitam aqueles que praticam o mal, mas eu tenho uma coisa só contra você. Você esqueceu o seu primeiro amor. Você se esqueceu de por quem você faz essas coisas. Quando nós nos esquecemos de amar a Deus, queridos, nós passamos a viver em função dos status, da fama, daquilo que as pessoas vão pensar de nós. Quando nós esquecemos do amor a Deus, nós deixamos de produzir as boas obras, as legítimas boas obras, que não visam reconhecimento, que não visam fama, mas visam agradar o coração de Deus, querido. Eu quero dizer algo a você. Faça essa pergunta a você mesmo. Será que você não tem se esquecido de como é amar a Deus? De como é colocar o seu coração diante do Senhor? Será que você não tem se esquecido que a verdadeira adoração flui quando há amor no seu coração para com Deus? Um fato interessante para a gente continuar falando a respeito disso, querido, está aqui no versículo 8. Acompanhe comigo a leitura.
também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui é algo interessante, querido. O povo judeu, eles são muito rígidos em cumprir os mandamentos, eles realmente cumprem. Só que nesse momento aqui, há um costume do povo judeu. Qual é esse costume? Eles constroem caixinhas de couro, escrevem os mandamentos e colocam dentro dessa caixinha de couro o primeiro mandamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E todas as manhãs que um judeu se levanta para orar ao Senhor, ele coloca a sua mão na testa com essa caixinha e ali ora ao Senhor. Os judeus também constroem caixinhas de vidro e colocam o mandamento de amar a Deus fixado no umbral da porta. E toda vez que um judeu sai do seu lar, ele lê. E toda vez que ele entra, ele lê. Por causa que ele precisa se lembrar de algo. Quando eu sair do meu lar, eu saio com a missão de amar a Deus, de servir a Deus, de ser fiel em amor a Deus. Quando eu entro para o meu lar, eu me lembro que eu devo amar a Deus dentro do meu lar. Isso são fatos teológicos. Hoje nós não precisamos fazer isso, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. A palavra diz que Ele nos ensina e nos faz lembrar de todos os mandamentos. Então, quando você se esquece, o Espírito Santo vem. Queridinho, você está se esquecendo de amar a Deus. Você está se esquecendo de viver uma vida de adoração ao Senhor. Nós não precisamos mais, queridos, fixar caixinhas na altura da nossa porta para lembrar que nós precisamos amar a Deus. Aliás, essa condição de amar a Deus já vem imputado dentro do coração do homem. Desde o Éden, Deus exigiu algo do homem: amor, que obedecesse ao Senhor por amor. Mas o homem no Éden se esqueceu do amor e voltou os seus olhos para aquilo que o Senhor não tinha ordenado. Facilmente, querido, quando o diabo nos apresenta algo, facilmente nós esquecemos de amar a Deus. Quando o diabo nos oferece os pratos de lentilhas desses mundos, desses dias atuais, nós nos esquecemos de amar a Deus e nós nos esquecemos que a nossa vida é uma expressão de adoração ao Senhor. Quando o diabo chega na nossa vida, querido, nós estamos em frente a uma televisão, uma internet, e ele nos oferece algo. Facilmente a nossa mentalidade, a nossa mente se esquece que nós existimos e vivemos para amar o Senhor. Agora, muitas vezes, meus amados irmãos, queridos, nós estamos em desobediência a Deus por não cumprir esse mandamento. Sabe o que é maravilhoso? O livro de Levítico contém aproximadamente 630 mandamentos. Quando Jesus ele se manifesta, ele é tão tremendo, ele é tão maravilhoso, que Jesus transforma 630 mandamentos em apenas dois: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele falou: se você cumprir esses dois mandamentos, você cumpre toda a Bíblia, toda a lei. Você viu que maravilhoso? Agora, quando você não cumpre, você desobedece toda a lei. Meus amados irmãos, eu quero confessar algo a você nessa manhã. Deus sabe, querido, que Ele é muito importante para mim. Essa canção que eu ministrei e
cantei para o Senhor antes de eu pregar a minha palavra. Vou contar para você uma experiência que eu tive. Eu entrei para falar com o Senhor, eu não me lembro onde eu estava, mas eu disse para o Senhor bem assim: Pai, parece que eu não te amo mais, Senhor. Sabe, Deus, parece que o Senhor está tão distante de mim, eu não te sinto como antes, eu não percebo a sua voz, eu não sinto mais as batidas do seu coração e eu não consigo mais imaginar que o Senhor está caminhando em direção de mim. E Deus, através do Espírito, fala assim: sabe, José, muitas vezes as pessoas elas baseiam o seu amor a Deus por sentimentos, não por atitudes. Se você não está me amando mais, se você não está me sentindo mais, se você não está percebendo mais a minha presença, José, dê passos práticos em direção a mim. O que você não tem feito mais? Senhor, eu não tenho orado mais como antes. Então volte a orar. Senhor, eu não tenho lido mais a sua palavra como antes. Então volte a ler. Mas José, faça isso porque você me ama, não por obrigação. Então eu comecei a cantar: te amo, Senhor. E eu me lembrei, e até esses dias o Carlinhos me mandou essa mensagem com o Salmo de número 63: Senhor, Tu és meu Deus, e eu te busco ansiosamente, como terra cansada, sem água, assim eu te busco. E eu me lembrei que há muito tempo atrás Deus falou assim para mim: Josi, faça esse salmo um rema para a sua vida. Faça esse salmo um rema para a sua vida. Me busque ansiosamente. Então eu me lembrei: nada nesse mundo pode me satisfazer. Eu posso ter tudo, mas nada vai me satisfazer por completo. Somente Deus. E Deus falou, e eu pensei: essa é outra parte, nada me satisfaz. Só você, Senhor, só você. E Deus me deu um refrão dizendo: poxa, então o que eu preciso fazer, Deus? Ele falou: me dá o teu coração, porque em Provérbios diz: filho meu, dá-me o teu coração. E eu lembrei do Salmo de número 37, versículo 5: entrega, pois, o teu caminho ao Senhor, confie nele, e ele fará tudo por você. Entregar o caminho significa todos os dias, por onde eu andar. Então, Senhor, eu te dou os meus dias, eu te entrego os meus dias, porque a razão da minha vida, da nossa existência é Jesus. Essa canção eu coloquei o nome de Declaração de Amor, porque eu não consegui encontrar outro nome. E agora eu digo a você, querido, nos seus momentos a sós com Deus, o que você tem cantado para Ele? Quais são as canções que você tem cantado para Ele? Eu disse ao meu Senhor: Senhor, eu gosto muito de adorar o Senhor cantando canções que os outros fazem, mas eu quero cantar as minhas próprias canções. Eu quero que o Senhor compartilhe comigo, Deus. Isso é adoração, intimidade, queridos. Devote o seu coração ao Senhor. Ame ao Senhor por tudo que você tem, por tudo que você possui. Porque na verdade, querido, você só vai encontrar sentido na sua vida, você só vai encontrar razão pelo que viver, quando você viver para Deus, e assim você faz a sua vida valer a pena. Porque muitos de nós temos desperdiçado a nossa vida. Nós só temos vivido para Deus, quando nós não vivemos para Deus, desperdiçamos a nossa vida. E viver para Deus é uma constante adoração. É um constante produzir de algo para o Senhor. Adoração inexplicável. Interessante esse termo, porque a gente fala
fala, e sermões e estudos, seminários sobre adoração, só que ela é inexplicável, porque ela está centrada em Deus, e em Deus não existe explicação, Ele é infinito. Então, é claro, a adoração é inexplicável, não há como explicar, porém, nós podemos viver uma vida de adoração. É como existe aquela frase que o Juliano Som falou uma vez em uma mensagem: o amor de Deus não é para ser entendido, é para ser aceito. E eu penso que é a mesma forma a adoração. Nós não precisamos entender tudo sobre a adoração. Nós precisamos aceitar aquilo que o Senhor nos mostra na sua palavra, que agrada a Ele de uma adoração, e viver isso. Continuando aqui, gostaria de levar você a ler comigo Deuteronômio 10, versículo 12 a 13, onde diz bem assim, queridos: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Como é amar a Deus, pessoal? Como é amar a Deus? Nesses versículos que eu li, Deus nos apresenta alguns verbos. E verbos, eles exigem de nós ações, motivações, atitudes. E diz ali que Deus pede temor, pede que a gente ande, pede que a gente o sirva e pede que a gente guarde os seus mandamentos. Verbo: temer, andar, servir e guardar. São verbos que exigem ação, e aqui Deus está falando para o povo. Fidelidade. Fidelidade. Porque quando você cumpre esses verbos, você está sendo fiel ao Senhor. Queridos, como eu disse a vocês no começo, tenho começado a trabalhar com os nossos jovens a respeito desse tema. Vamos estar falando a respeito desse tema há 4 meses. Faça a sua vida valer a pena. O que eu tenho trabalhado com eles é baseado no livro do pastor Max Lucado. Ele completou 25 anos de carreira literária. E para comemorar, Deus abençoou ele para que ele escrevesse esse livro. E me chamou a atenção essa frase, e eu comecei a trabalhar com os jovens faz 2 semanas a respeito desse tema. Faça a vida valer a pena. No livro trata da questão da gente voltar a nossa vida para o próximo. Talvez, para muitos aqui, nós vamos fazer a nossa vida valer a pena e vamos expressar a nossa adoração a Deus, voltando a nossa vida para o próximo, para aquele que está precisando de nós, para aquele que está precisando do Evangelho. Evangelizar também é adoração, porque você está levando a mensagem de Deus ao coração aflito, perdido. E eu sei que é de desejo também dessa comunidade se envolver com obras sociais. Deixa eu te dar alguns dados aqui, queridos. Em 2009, a ONU fez uma pesquisa, e na pesquisa constatou que 870 milhões de pessoas no mundo passam fome. 870 milhões de pessoas no mundo passam fome. Isso significa dizer que a cada 8 pessoas no mundo, uma toda noite
vai para a cama sem comer nada. Só que o problema da fome é o problema mais solucionado do mundo. Porque para uma pessoa ser alimentada todo dia, é necessário que nós, aqueles que se interessam, guarde por dia 25 centavos. Hoje, no mundo inteiro, nós somos 7 bilhões de pessoas. E você parou para imaginar se 7 bilhões de pessoas se interessassem pelas pessoas que sofrem, que estão morrendo de fome, e elas guardassem 25 centavos por dia, a fome seria exterminada no mundo. Agora, por que isso não acontece hoje? Porque as pessoas estão desperdiçando a sua vida, vivendo em função dos seus prazeres, do seu ego, das coisas materiais, da fama. E eu ultimamente não tenho falado a respeito disso, mas eu preciso falar. Agora, daí você pega aí um jornal, você vê uma entrevista na televisão, uma igreja grande que resolveu construir um segundo templo de Salomão e gastou aproximadamente 830 milhões para construir aquele templo. Para quê? Para que pessoas fossem abençoadas? Não, para que a instituição religiosa fosse elevada. Agora, você pega o livro de Atos, até o capítulo 12, você vai ver o início da história da igreja. A igreja de Atos, a primitiva. Eles não tinham condições financeiras, eles não tinham a mega igreja, eles não tinham fama, mas 120 pessoas reunidas em oração, oraram a Deus e Deus encheu essas 120 pessoas com o Espírito Santo. 120 pessoas deles fizeram a sua vida valer a pena, porque eles viveram para Deus e mudaram o mundo. Você já pensou nisso, que o Evangelho só chegou até nós porque 120 pessoas, há 2000 anos atrás, fizeram a sua vida valer a pena, entregando ela para o Senhor, e o Senhor as usou, e naquele momento ali, um homem medroso, covarde, que traiu ao Senhor Jesus, se levantou cheio do Espírito Santo e pregou o Evangelho, e 3.000 almas se converteram. E daí o relato lá diz que ninguém nessa igreja tinha necessidade, que tudo ali era de todos, que todos tinham a mesma mentalidade, que todos tinham o mesmo compromisso. Só que o interessante, queridos, é que eles não abençoavam só quem estava dentro da comunidade. A igreja de Atos saiu para fora. Eles saíram pregando o reino, eles saíram curando, eles trabalharam na causa das viúvas, eles socorriam o órfão, envolvido com obras sociais, expressando adoração a Deus, servindo a Deus, amando a Deus, realizando algo para Deus. E eles teriam fama? Não. Mas por conta dessa atitude, a Bíblia diz que eles caíam na graça do povo e eles não faziam nada para ser reconhecidos. Eles só viviam como o Senhor. Agora, eu desafiei a minha igreja e eu desafio vocês aqui, nesse dia, nesse momento, eu não tenho dúvidas, queridos, que nós podemos alcançar Arapoti. Eu não tenho dúvidas que nós podemos ter rios de pessoas se convertendo ao Evangelho. Mas basta que os que estão aqui dentro hoje deixem que o Espírito se apodere de suas vidas. Isso pode acontecer. Na época do grande avivamento, John Wesley fez uma oração ao Senhor, dizendo: Senhor, dá-me 12 homens e eu ganho para o Senhor a nova Inglaterra. Eu só preciso de 12, Senhor. Eu só preciso de 12. E eu ganho esse país imenso para o Senhor. Deus deu 12 homens a John Wesley. John Wesley pegou o seu cavalo e saiu pregando o Evangelho para toda pessoa que encontrava pelo caminho. Ao longo da sua vida, do seu ministério, aproximadamente, John Wesley pregou 30.000 sermões montados no lombo do seu cavalo. E ele ganhou a nova Inglaterra.
transformou aquele povo, aquela sociedade. Agora, meus queridos, imagine se um homem, uma mulher, nos dias de hoje, ousar fazer essa oração ao Senhor: Senhor, quantos que vocês estão aqui na igreja hoje, de membros? Ixi, umas 30 pessoas mesmo. 40? 30? Imagine se um homem aqui, uma mulher aqui no meio dessa comunidade, orar ao Senhor hoje e falar: Senhor, consolida esses 30 que fazem parte da minha comunidade e nós ganharemos Arapoti. Isso pode acontecer nos dias de hoje? Pode, porque o mesmo Espírito que operou nos séculos passados é o mesmo hoje. O mesmo Espírito que soprou sobre aqueles 120 é o mesmo hoje. O mesmo Espírito que soprou sobre os 12 de Wesley e Wesley é o mesmo hoje. Agora eu quero dizer algo a você, meu querido, e eu quero me alegrar por isso. Não para a glória, não para a fama de quem está realizando isso. Mas eu quero crer e ter fé que um bairro aqui em Arapoti está sendo alcançado. Porque algumas pessoas toda semana, quarta e sábado, vão lá no Jardim de Santo Antônio pregar o Evangelho. Agora imagine se todos dessa igreja abraçassem essa causa. Porque lá também existem pessoas que estão nas drogas, lá também existem pessoas que estão passando fome, lá também que tem pessoas que precisam de uma palavra de esperança, que precisam de sentido para a sua vida, e você, eu, temos a palavra da verdade e temos o Espírito Santo que podemos dar a essas pessoas. Eu penso, queridos, que nos dias de hoje, e eu tenho falado muito a respeito disso, e essa frase é muito forte, grave ela aí no seu coração. Nos dias de hoje e daqui para frente, as pessoas não vão ser alcançadas por sermões pregados. Agora explodiu a cabeça. Sabe por quê? Porque as pessoas vão ser alcançadas daqui para frente com atitudes práticas de amor. O desafio da igreja é mudar o mundo. E como nós fazemos isso? Uma atitude de carinho e amor de cada vez. Se você ganha uma vida, se você traz razão, propósito a uma vida, você ganhou o mundo. Existe uma frase no Talmud, no livro da lei judaica, que diz bem assim: salve uma vida, salve o mundo. Meu querido, a sua vida só vai valer a pena se você viver para Deus, entregando em favor do próximo. Porque foi isso que Jesus fez, foi isso que os apóstolos fizeram. Todos, queridos, com exceção do apóstolo João, morreram sacrificados por amor do Evangelho, se doaram ao próximo, realizaram algo e receberam crédito por isso, de homens. Não. O próprio Cristo, querido, ganhou pessoas, não por aquilo que ele pregava, mas pela presença dele na vida das pessoas. Um exemplo: Zaqueu queria ver Jesus, subiu no alto de uma árvore. Jesus chegou até ele e falou: Zaqueu, desce, porque eu não quero ficar na sua casa. E naquele momento de refeição, todo mundo comendo, e Jesus não falou nada, meu. Mas Zaqueu falou assim: Senhor, tudo que eu roubei, eu vou devolver. E se de alguém eu tenho que defraudar, eu vou restituir 4 vezes mais. Poxa, mas Jesus não falou: olha, o pecador, você está pecando contra Deus, e se você não se arrepender, você vai para o inferno. Somente a presença de Jesus ali ganhou Zaqueu. Somente a presença de Jesus ganhou Zaqueu. Agora, olha só que tremendo. O Cristo ressurreto habita em você, e aonde você chega, Jesus chega. Então, você tem uma pessoa lá no seu bairro que está precisando de um abraço, e você chega e dá um abraço, é Jesus que está abraçando. Se você encontra uma pessoa na rua, drogada, chorando, só que você fala: querido, Jesus tem algo para a sua vida, e você estende a mão, é Jesus que está estendendo a mão.